Flor de pano pendurada por um fio e ao fundo espelho em forma de coração. Às vezes a gente só precisa de uma chance e de alguém realmente dizendo, ó, vai, tô aqui, toma essa ajuda, ou deixa eu te ensinar isso, né? E a pessoa... Mulher curada de olhos claros numa rua florida. Mãos seguram caneta. Precisa fazer uma coisa, precisa mexer, pressionar para mudar aqui, mudar ali. Então é uma coisa de melhorar um pouco o futuro. Homem moreno, ramo de flores secas com céu azul ao fundo. E eu acredito que não adianta você fazer coisas faraônicas. É o trabalho de cada um. O poder público tem sua importância, mas a população tem uma importância muito grande nisso. Jovem moreno no jardim, lousa escrito, projetos jovens. Eu acho que é essa vontade de estar junta, não ajudar. Outro jovem, tela escrito, folha, empreendedor social de futuro. Tela se divide em 4 partes, em cada uma vemos a foto dos locais dos projetos. Casario antigo com portas e janelas de madeira numa rua de pedras, céu azul. Nos Estados Unidos, na época da minha faculdade, foi quando eu comecei a Rua de pedra. Ouvir falar primeiro dos conceitos do comércio justo, dos conceitos da economia solidária. Karina Rehávia, sócia-diretora da Ninui. Começou a bombar. Comecei a perceber que a internet era uma ferramenta fantástica de comunicação e de relacionamento, mas que também podia ser uma ferramenta fantástica de negócios. Loja de artesanato. Não só para mim, mas para todo mundo que quisesse empreender utilizando as ferramentas da web. E foi quando surgiu a Ninui. Você é um produtor. Página na internet Casa Ninui Paraty. Produto de forma 100% gratuita. Você entra na Ninui e você clica no botão Quero Vender. E logo depois você já é então direcionado para a montagem da sua loja gratuita. Fotos de bonecas de pano, chaveiros, mobile de elefantinhos de pano. Imagem da praia. A gente tinha essa dificuldade. Em casa Lira Silva Braga, artesã. Para a gente vender o nosso trabalho. Senhorinha costura. Ficava muito difícil, até para a gente pensar em sonhar, né? Aí quando apareceu essa oportunidade da Karina, da Ninui, em pouco tempo a gente está começando a produzir mais, a sonhar maior. Mobile de flores, interior da loja. Karina sorri e mostra a bonequinha. Tela escurece. 2 meninos sorriem numa sala, enquanto um homem os observa. Quando eu fiz a opção para ser psiquiatra, já nos estágios finais, eu ia ser clínico. Marcelo Melo. Mas eu via que os pacientes da clínica melhoram muito. Presidente menos. do Instituto Prove. E os pacientes psiquiátricos, você tem uma possibilidade de melhorar muito. Né? Isso é muito confortante. E uma das coisas que estava mais pacientes em consulta. chamando a atenção é que a questão da violência era um fator muito gerador de problema na saúde. Prove surgiu a partir dessa ideia de sair da universidade, né, de ficar fechado numa coisa acadêmica e ir para campo. A gente começou a priorizar um tipo de violência que seria a violência que a gente chama social, né, que é feita por uma outra pessoa, né, então é causado com uma certa intencionalidade. Mulher com bebê no colo anda num corredor. Eu escutei o barulho, daí deu os tiros, a moto saiu e o rapaz gemeu até morrer, então isso me machucou muito. Eles me ajudaram muito no meio. Roseli de Lima, paciente. Eu agora já consigo andar na minha rua, já consigo ficar na minha casa, que eu não conseguiria antes. Dr. Marcelo observa a mulher com bebê, close dele conversando. Tela escurece. Ramo de folhas verdes, céu azul ao fundo. Jovem caminha no mato. Ricardo Cardim. Cresci olhando para as árvores, procurando sementes nativas. Criador da associação. E me perguntando por que São Paulo tem que ser tão cinza. São Paulo tinha Mata Atlântica de encosta, Mata Atlântica de interior, campo cerrado, várzeas, matas de araucária, e tudo isso desapareceu. O Amigo das Árvores primeiro surgiu como uma ideia de uma cidade que não tem nada voltado com relação à população para o verde da cidade. A ideia era trazer a população para a importância do verde, o que está acontecendo com o verde da cidade. Quando começou o blog Árvores de São Paulo, fotos do blog, colocando lá informações das árvores da cidade, conectadas com a história, com a nossa cultura, com curiosidades, com muitas imagens da cidade, isso começou a despertar nas pessoas um interesse. E eu percebi que, na verdade, hoje é muito mais dinâmico você fazer uma associação onde você pode falar com todos. E todos estão na internet. Vista superior de casas e prédios em meio a muitas árvores. Ricardo conversa com Renato Teixeira, empresário. Eu estava procurando me informar sobre árvores nativas da região de São Paulo, né? Principalmente árvores frutíferas. E procurei no Google e acabei encontrando ele. Se a pessoa prestar atenção nesse tipo de coisa, ela vai começar a ver que a gente aqui no Brasil, a gente tem árvores que vão servir não só para ornamentar a sua casa, mas também para, às vezes, até ajudar na nossa fauna. Bandejas de terra e semente regadas por Ricardo. Tela escurece.
Jumento pasta num terreno seco com pouca vegetação, algumas árvores e um cercado. Antes de entrar na universidade, trabalhava na agricultura familiar, com os meus pais, com meus irmãos. Wagner Gomes, fundador da ADEL. Já de estar replicando todo o meu conhecimento e aprendizado em prol das nossas comunidades, dos nossos municípios onde a gente atua. Sala de aula. Então, ao entrar logo no primeiro semestre, eu comecei a estudar sobre desenvolvimento, eu sabia para onde eu queria direcionar. Hortas. Qual linha que eu queria estudar, que era desenvolvimento local. Casa da ADEL. Então, a ADEL é uma ferramenta de desenvolvimento local, uma tecnologia social de inserção de jovens, filhos de agricultores familiares, em suas comunidades, em seus municípios, em sua região. Esse compartilhar de conhecimento do agricultor familiar com o jovem que foi também agricultor, ele não deixa de ser um agricultor, que foi à universidade, quando você junta esse conhecimento, Favo com isso abelhas. sim dá um bom negócio na área de desenvolvimento aqui para a região. Wagner num açougue e numa construção. As orientações da ADEL é muito importante, sabe? Gilberto Porque Bezerra da Costa, criador de a gente ovinos. usa melhor. Com os estudos deles, com as faculdades deles, muitos deles não ficavam aqui na região, sabe? Eles iam para Fortaleza, tentar um emprego no outro canto. E graças a Deus, foram lá, estudaram, voltaram para a região dele e estão aqui ajudando a gente. Seu Gilberto pastoreia as cabras. Tela escurece. Tela se divide em 4 partes. Em cada uma vemos os autores dos projetos sorrindo. Tela escurece. Folha, empreendedor social de futuro. Tela com quebra-cabeças coloridos, direção Vinícius Casimiro, direção fotografia Thaís Oliveira, edição Tatiana Custódio. Organização do prêmio Cássio Aoki, Marlene Perê, Patrícia da Veiga, Silvia Moura, reportagem Cássio Aoki, Paulo Lago, Raquel Anon, Raquel Bocato. Arte Solange Yokoi. Logo estilizado de um bonequinho. Blá Blá Filmes 2010. Mídia inclusiva ONG Vez da Voz.